Mais um mês, né? Nós estamos iniciando, em nome de Jesus. O Senhor está conosco, amém? Queridos, vamos abrir a Bíblia em Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Você que encontrou na sua Bíblia, você pode estar acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Neste tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar, Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Eu vou fazer de novo a pergunta, conforme está aí. Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurar este muro? Até aí, perceba o versículo 2 de novo. A parte B diz assim: e começaram a edificar a casa de Deus. Amém? Vamos orar. Peça para Deus falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Hoje nós vamos nos assentar à tua mesa, Pai. E eu quero orar sobre cada vida neste lugar, declarar tua bênção, tua força e teu milagre em nome de Jesus. Amém. Edificando a casa de Deus. Queridos, essa passagem é muito interessante, porque veio a ordem para que a casa de Deus fosse edificada. E muitas vezes, né, nós não compreendemos aquilo que é a grandiosidade desta palavra. A ordem veio, e quando veio essa ordem, você vai ver que os inimigos, eles ficaram assim, né, fora de si, disseram, olha, versículo 3, né? Quem deu ordem para vocês reedificarem essa casa? E é importante nós meditarmos sobre isso. Por quê? Porque o inimigo, ele se importuna quando você se dedica à edificação da casa de Deus. Perceba que disse o versículo 2, eles começaram a edificar a casa de Deus. E aí o inimigo se importuna e fala, quem deu ordem para você edificar? Porque na verdade, o inimigo quer ver a casa de Deus em ruínas. Mas é importante nós entendermos que essa situação se repete nos nossos dias. Só que hoje, o templo do Espírito Santo sou eu e você. Você é a casa de Deus. Você é aquele e aquela que precisa se levantar para o quê? Edificar a tua vida espiritual. Edificar a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, que é você. Perceba o que diz 1 Pedro 2:5. Diz que nós devemos ser edificados casa espiritual, para sermos sacerdote santo. Olha o que diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos ser edificados como casa espiritual. Nós devemos ser edificados como essa casa espiritual. Então, cada ser humano precisa entender isso. Você é uma casa de Deus. E nós, entendendo essa situação, precisamos entender como está a nossa casa espiritual. Para quê? Para que nós, percebendo,
se por acaso a nossa casa espiritual estiver em ruínas, o que vai acontecer? Desde que nós nascemos, nós fomos feitos para Deus, nós fomos feitos e pertencemos ao nosso Deus. Mas o que acontece com uma casa que não tem o devido cuidado? O que acontece? Aquela casa vai o quê? Se deteriorando, vai se arruinando, né? Vai desabando tudo e se torna pó. E assim é o que tinha acontecido na época de Esdras. A casa de Deus estava em ruínas. A guerra tinha vindo e havia destruído a casa de Deus. Só havia pedras, monturos, mas aquelas pessoas resolveram reconstruir a casa de Deus. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos tomar para nós essa responsabilidade de manter a casa de Deus erguida na nossa vida. O mundo é um mundo que, embora seja um mundo material, embora seja um mundo totalmente ateísta muitas vezes, o mundo também é um mundo espiritual. E quer você sirva a Deus ou não, o mundo espiritual, ele se move todo o tempo. A Bíblia diz que Jesus bate a porta de cada coração. Mas a Bíblia também fala que o diabo, ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E ele entra pela janela. Então, quer a pessoa edifique ou não a vida dela, ela vai ser ou uma casa de Deus, ou o quê? Um antro, um covil, como disse Jesus, um covil de demônios. Vocês lembram quando Jesus foi na casa dele, na casa de Deus, no templo físico, e ele não viu ali a adoração, ele não viu ali as obras de Deus, mas ele viu ali ações de Satanás. O que Jesus falou? Por que você está transformando a minha casa de oração em um covil de ladrões? O que é covil de ladrões? Ladrão é Satanás, Satanás é o ladrão, é um covil de demônios. Então, quer nós creiamos ou não, ou nós somos casa de Deus, ou nós seremos covil de demônios. E isso é muito grave, é muito sério. Eu estava conversando com a presbítera Elaine. O grau de macumbaria que está hoje na terra. Hoje, qualquer coisa, o bispo que faz trabalhos, né, contínuos na rua, a quantidade de pessoas a centenas nos terreiros, fazendo trabalho para tudo. Trabalho para absolutamente tudo. E eles fazendo o trabalho, invocam entidades. Todos nem imaginam, quantos nem imaginam, mas são vitimados por ações o quê? De demônios. Pessoas que estão mandando demônios, mandando entidades para destruir casamentos, para destruir pessoas, porque quer alguém, por inveja, por maldade. O mundo hoje está realmente assombroso. E sabe o que acontece? Se nós não edificamos nossa casa, e nós deixamos a nossa casa espiritual caída, arruinada, lá um monte de tijolo no chão, o que vai acontecer? Acaba se tornando o quê? Um covil de demônios, porque o demônio não bate na porta. Ah, eu posso entrar? Não, ele vai e entra. E ele vai e ele assola a vida da pessoa. Ele assola a mente, ele assola o casamento, ele transforma a vida da pessoa sexualmente, ele age deturpando e destruindo todas as coisas. E nós, como servos do Senhor, devemos ser edificados casa espiritual. Pode perceber, para você fazer uma edificação, independente se você tem vontade ou não, independente se você quer ou não, você faz por responsabilidade. E muitas vezes, ainda que a tua vontade faltar,
Ainda que a tua carne realmente não desejar, mas por responsabilidade, só pelo temor de erguer a tua casa espiritual, de manter em ordem a tua vida espiritual, você está se protegendo, você está guardando, porque a Bíblia fala que Deus é galardoador dos que o buscam. E hoje, mais do que nunca, é tempo de nós mantermos nossa casa edificada, a casa de Deus em nós, solidificada, firme. Vocês viram? Eles se levantaram para erguer a casa de Deus e o inimigo já começou a importunar. Quem deu ordem? Por que vocês vão fazer isso? E nós devemos assumir esse compromisso de sim, zelarmos pela casa espiritual que está em nós. Zelarmos pela nossa vida espiritual, para que nós não sejamos um covil de demônios que entram, que saem, de perturbações do inferno, mas que nós sejamos guardados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque ainda que o anjo da morte passe, nós estaremos guardados, poupados, livrados do mal que está assolando essa terra em nome de Jesus. E o Senhor é o nosso Deus, poderoso para nos salvar. E nós temos visto na vida de pessoas quantos males muitas vezes lançado na pessoa. E porque tem alguém de oração naquela família, as pessoas são protegidas, mas os animais mais próximos, né, os animais que mais amam, acabam ali sendo atingidos pelas circunstâncias, pela situação, pela malignidade que vem, pela requerência do mal. E eu quero que você entenda a ação espiritual que está atuando nesse mundo. Como está escrito na palavra de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos ler juntos 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, versículo 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no teu corpo. Perceba o que disse o versículo 19. Por acaso você não sabe que você é o templo de Deus? Você foi comprado, você não é mais de você mesmo, você não é mais seu. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. E você foi comprado por Deus. O teu corpo agora é um templo do Senhor. Então, nós precisamos sim entendermos, somos casa espiritual. E se você deixar a sua casa ao Deus dará, essa casa vai se deteriorando, vai ruindo, vai caindo e se torna habitação de bestas feras. Você tem que sempre estar o quê? Tratando, cuidando, organizando, trabalhando na sua casa. Perceba uma coisa, você é templo do Espírito Santo e você pertence o quê? Exclusivamente ao nosso Senhor Jesus, e eu pertenço ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Perceba, quando você mora sozinho, não sei se alguém já morou sozinho, eu morei 1 mês sozinha. Foi quando o Daniel viajou 1 mês. Fiquei 1 mês sozinha na minha casa. E é interessante uma coisa. É um detalhe interessante. Quando você mora sozinho, você vai arrumando a casa e você vai conseguindo organizar tudo. E você mantém a ordem em tudo. E você consegue estar cada vez cuidando mais de detalhes e pondo cada vez mais em ordem. Por quê? Porque é só você ali para bagunçar ou para, organizar. E aí você começa até a conseguir arrumar dentro dos guarda-roupa, e tira tudo do guarda-roupa e pode dobrar uma roupa por uma, porque você está sozinho. Mas pode ver, quando você está em 2, quando é 3 pessoas, como é difícil a organização. Por quê? Porque você tem que ficar fazendo as mesmas coisas, é ou não é? Aí você tem que ficar lá. Quando você está sozinho,
Você pode organizar tudo e fazendo mais coisas, mas quando você tem mais gente, o que vai acontecer? Aí você tem que repetir a mesma coisa, aí você tem que fazer as mesmas coisas, você acaba não conseguindo arrumar tudo. Agora entenda, você é templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em você. Então Deus, Ele tem condições de pôr em ordem toda a sua casa. E Ele vai uma hora na cozinha, e Ele põe em ordem tudinho dentro dos armários, Ele vai na sala, cada detalhezinho das gavetas, nos armários. Por quê? Porque Ele está sozinho ali naquela casa, e Ele tem condições de fazer isso. Agora, se você coloca mais coisas dentro da sua vida, além do Senhor Jesus, o que vai acontecer? E eu não estou falando de pessoas físicas, família, porque isso é bênção de Deus. Eu estou falando espiritualmente. Você acaba o quê? Criando uma bagunça na sua vida. E há muitas pessoas com a vida espiritual bagunçada, porque o Espírito Santo não consegue pôr em ordem, porque ele sempre tem que estar arrumando a mesma coisa, o mesmo desajuste, por causa de uma brecha que você dá. O mesmo desajuste por causa das pessoas erradas que você põe na sua vida. O mesmo desajuste por causa da situação errada que você dá espaço na sua vida a entidade, a ações demoníacas, a pecados que sempre vão lá e criam a mesma bagunça. Aí o Espírito Santo tem tanta coisa para fazer, mas ele não consegue fazer. Por quê? Sempre tem que estar lá, fazendo a mesma coisa, consertando a mesma coisa. E eu quero dizer para você, você não sabe que você é templo de Deus? Você não sabe que você foi comprado pelo precioso sangue? Então hoje, exalte ao Senhor na tua vida, coloque um trono verdadeiramente ao Senhor Jesus. Não dá para servir a dois senhores, porque ou você agrada a um, ou você o quê? Entristece o outro. Não dá para servir a Jesus e ao vício. Não dá para servir a Jesus e à obra maligna. Não dá para servir a Jesus aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é o pecado. Por quê? Porque tudo isso vai desorganizando a sua vida espiritual. Por isso, Jesus falou: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Nós precisamos erguer a nossa casa espiritual, pôr em ordem nossa vida espiritual e realmente glorificarmos ao Senhor nosso Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você não pode ficar parado diante da destruição do templo de Deus na sua vida. Você não pode ficar inerte, tá vendo a sua vida espiritual arruinada, um bagaço, e tá lá parado. Ai, não tenho força. Não pode, por quê? Você foi comprado por um grandioso preço de sangue. Olha o que diz 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então não tem como, querido, eu querer e deixar minha vida espiritual destruída. Porque se você destruir o templo de Deus, que é a tua vida, você mesmo vai ser destruído também. Ou nós nos posicionamos quanto à nossa vida espiritual, ou esse mundo e a maldade desse mundo acaba com a nossa vida. Ou nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual verdadeiramente, em sermos casa espiritual, ou a assolação desse mundo nos destrói. Não sabeis que vocês são o santuário? Não sabe que o Espírito Santo habita em você? Mas se você destruir a habitação do Espírito, você será destruído, Deus te destruirá. E eu quero hoje que você entenda espiritualmente, se preocupe com a casa de Deus, que é o teu templo, a tua casa espiritual. Se preocupe, sim, ainda que muitas vezes você nem tenha vontade, mas até contra a tua vontade, faça o que precisa ser feito, porque amanhã
na hora que vem a luta, na hora que o mal é lançado contra você, ele cai por terra por causa da tua atitude de ter buscado ao Senhor, de ter erguido a tua casa firme espiritual. E quando o mal vem, o mal não te alcança, o mal não te destrói. Por quê? Porque você se preocupou em manter a sua casa sobre uma rocha, sobre a vontade de Deus, ter sua vida na mão de Deus, e Deus te dará o livramento em nome do Senhor Jesus. Tem coisa que você não entende agora, tem coisa que você faz e você se esforça por Deus e você pensa, de que vale? Eu estou cansado. Eu quero fazer a minha vontade. Eu estou cansado disso tudo. Mas você não está entendendo nada. Porque na hora mesmo em que precisar, na hora mesmo em que vier a tempestade, que vier a assolação, que vier o ódio humano, que vier a inveja humana, que vier a maldade humana, em nome de Jesus, você estará firme, protegido, guardado pelo sangue de Jesus Cristo, que honrará a tua fé em Deus, que honrará a tua vida, enquanto muitos já se tornaram covil de demônios e precisam despertar também para começarem a reerguer a sua casa espiritual. Nós precisamos fortalecer, fazer realmente sempre a faxina, colocarmos mesmo, reconstruirmos nossa vida espiritual, independente da vontade da carne, cumprir e querer e buscar a vontade de Deus, porque Deus nos abençoará em nome de Jesus. Amém? Então você deve restaurar, edificar esse novo templo, edificar esse edifício, para que ele seja ajustado, e você possa se desenvolver, e possa haver uma edificação. Olha o que diz Efésios 2:20. 2:20-22, olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então o que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus é a base, e sobre essa base é colocada a pedra, e nesta pedra angular, que é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra, diz o versículo 21, o edifício bem ajustado, ele vai crescendo para se tornar um santuário ao Senhor. Então você já aceitou o Senhor Jesus, então deixa o Senhor Jesus colocar essa pedra fundamental, essa pedra angular, e ele começa a edificar a tua vida espiritual. Não é do dia para a noite, não é de imediato, mas sim, Deus está fazendo uma obra, e Ele está fazendo você crescer, para você ser um santuário dedicado ao Senhor, para você ser a habitação não de demônios, não um covil de demônios, mas a habitação de Deus, no Espírito Santo. E eu quero declarar sobre a nossa vida essa bênção, de nós sermos casa espiritual, de nós sim, fazermos sempre, termos essa responsabilidade, e termos esse amor, termos esse cuidado pela nossa vida espiritual. E o Senhor é o Deus que cuidará, que protegerá, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Mas eu quero te perguntar agora, como você tem reagido diante da ruína espiritual que muitas vezes assola o teu coração? Como você tem reagido diante dessa ruína que tenta, fazer sua vida espiritual viver no pó, fazer sua vida espiritual ser fraca, fazer sua vida espiritual ser algo assim, sem poder, sem autoridade? Vamos ver juntos Levítico 14, 34 até o 45.
Olha só o que diz. Uma casa, queridos, quando ela era tomada pela lepra, ela não tinha condição de habitação. E olha o que diz. Quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Então, quando uma casa era tomada pela lepra, olha só o que diz a Bíblia. Primeiro, o sacerdote era procurado. Então, se sua casa espiritual está em ruína, primeira coisa, procura o sacerdote. Olha lá, o dono da casa fará saber ao sacerdote. Então, se hoje você vê sua vida espiritual, você fala, olha, minha vida espiritual, minha casa espiritual, parece que é tijolo caído tudo no chão. Não tem nada construído, eu sinto que está em farrapos, eu me sinto assim destruído. Então, em nome de Jesus, faça saber ao sacerdote. Confessa, coloca diante primeiramente do sumo sacerdote, Senhor, olha Jesus, eu me sinto em farrapos, eu me sinto quebrado, eu me sinto moído, a minha casa espiritual está arruinada, minha vida espiritual está em ruína, essa é a verdade, Senhor. Ah, meu Deus, o mundo, as preocupações, os fracassos, as tristezas, as angústias, as aflições, eu não sei qual é a situação que tem abatido a tua vida espiritual, mas a primeira coisa, quando a lepra entrar numa casa, você precisa o quê? Procurar o sacerdote. Segundo, você tem que fazer a confissão. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece que há como que praga na minha casa. Então a segunda coisa que todo mundo tinha que fazer era confessar. Confessar que a praga, que a lepra estava na sua casa. Falou, olha, e procura o sacerdote e abre e confessa. Sabe de uma coisa? E eu quero te convidar hoje a fazer isso para o sumo sacerdote, o Senhor, nosso Senhor Jesus. Porque Ele entrou uma vez por todas diante do nosso Pai. E é diante desse sacerdote, sumo sacerdote, você dizer, Senhor, eu estou te procurando. Primeira coisa, procure. Segundo, confesse. Eu quero falar com o Senhor. A verdade é que a lepra entrou na minha casa. O que é a lepra, queridos? A lepra é o pecado. A lepra é a contaminação desse mundo. E confessar ao sacerdote, a lepra entrou na minha casa, essa é a minha realidade. Essa é a minha condição espiritual. Minha casa espiritual está em ruínas, está acabada, está contaminada. E diz o quê? Que o sacerdote, versículo 35, 36, né? O sacerdote ordenava o despejo, a exposição, a retirada de tudo naquela casa. Olha lá, o sacerdote ordenará que despejem a casa. Então, o passo para a cura, para a restauração da sua casa espiritual, qual que é? O despejo. Despeja. O que é que trouxe essa sobrecarga na tua alma, na tua casa espiritual, na tua vida? O que acontece aí? O sacerdote dá ordem. Despeje. Despeje toda essa carga. E diz então, antes que venha para examinar a praga, para que tudo não seja contaminado. Então, um dos segredos principais que a Bíblia fala, para que tudo não se contamine definitivamente na sua vida, você precisa despejar aquilo que está contaminado na sua vida. E esse é um grande problema. Há pessoas que querem ser casa espiritual, mas elas não procuram o sacerdote, não se confessam, não se abrem e não colocam para fora definitivamente aquilo que compromete a vida delas. E enquanto você não despejar realmente, colocar para fora tudo aquilo que te faz mal, que te contamina, você está deixando tudo ser contaminado. Olha o que diz 36b, para que não seja contaminado tudo.
o que está na casa. 36c. Então o sacerdote examinava a casa e examinava a praga. Olha só. Primeiro passo, você precisa buscar Jesus. Segundo passo, você precisa, como diz a Bíblia, confessar a situação da tua vida espiritual. Terceiro passo, você precisa realmente despejar, colocar para fora toda essa situação que está comprometendo a tua vida espiritual. Terceiro passo, o sacerdote, ele examina a sua casa, ele examina o estado desta praga, dessa contaminação que está em você. Até que ponto já está impregnado, até que ponto esse mal está se alastrando sobre tudo. Aí diz o que? O versículo 37, que o sacerdote olhava as paredes daquela casa, olhava as pedras daquela casa, se estavam manchadas, se estavam o quê? Mofadas. Olha lá, o sacerdote examinará a praga, se na parede da casa há manchas, avermelhadas, esverdeadas, e parecem mais fundas que a parede. E ele começa a ver as pedras daquela casa. E eu quero que você guarde isso no seu coração, porque muitas pessoas estão nessa condição. O sacerdote, ele quer ver a tua solidez, o Senhor Jesus. E ele diz então, versículo 38, que ele fechava aquela casa por 7 dias, para impedir o movimento comum naquela casa. O sacerdote sai e aquela casa fica fechada por 7 dias. O 7 na Bíblia simboliza o agir de Deus, a perfeição de Deus. E muitas vezes é um tempo de reclusão, de isolamento, de abstinência. Para quê? Para que aquelas pedras que estão ali contaminadas na sua vida, pedras no seu coração, pedras que foram usadas na reconstrução da sua vida, elas venham a ser limpas, purificadas. Olha o que diz o versículo 39. Após o período, o sacerdote examina se a praga, a contaminação se estendeu nas paredes da casa. Ao 7º dia, o sacerdote volta e ele vê o estado das paredes daquela casa. Se está se expandindo a contaminação ou se a contaminação foi estancada. E eu quero que você entenda, você precisa ser casa espiritual. Você precisa, em nome de Jesus, limpar aquilo que são todas as circunstâncias que estão envolvendo tua vida, teu coração, para que você possa realmente ser erguida, uma construção sólida para o Senhor Deus. Versículo 40 então diz que ele ordena que arranquem as pedras em que estiver as pragas e as lancem num lugar imundo. Que pedras são essas? Há coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa identidade, da nossa criação, coisas que construíram em nós, que o que acontece? Acabam contaminando nossa vida. Preconceitos, barreiras, ódios, amarguras, raivas, ressentimentos, são pedras. São pedras que estão aí impedindo a reconstrução da grande obra que Deus tem para fazer. E diz o versículo 41, que ele fará raspar a casa por dentro, ao redor, até o pó. E ele fará o quê? Com essa raspagem, ele vai lançar fora, vai lançar num lugar imundo, aquilo que foi arrancado daquela casa. O que significa isso? É necessário você entender, separar o que é bem do mal. Há pessoas que têm dificuldade de discernir o certo do errado. E elas deixam tudo ali, aquele embaraço, aquela barreira, aquela sujeirada, aquela contaminação e não entende. É hora de pegar o que é imundo e realmente afastar da sua vida. Maus pensamentos, maus sentimentos, pensamentos malignos, demoníacos, ódios, rancores, tristezas profundas, tudo aquilo que faz parte da sua existência, que até construiu você,
Foi lá uma pedrinha que foi colocada na sua construção, talvez na sua infância, né? Pensamentos negativos, uma pessoa que tem pensamentos destrutivos. Eu não sei quais as pedrinhas contaminadas que fazem parte da tua vida, mas eu creio que hoje Jesus vai passar na tua casa espiritual e Ele vai identificar essa construção da tua vida e Ele vai olhar essas pedrinhas contaminadas, Ele vai olhar essas pedrinhas com lepra e Ele vai ordenar que elas sejam arrancadas e Ele vai fazer a raspagem em outras pedras, mas de qualquer forma tudo isso tem que ser levado para bem longe da tua casa, para bem longe da tua vida, para bem longe da tua vida espiritual, em nome de Jesus, porque você não consegue erguer um casamento, uma vida sadia, enquanto você estiver com essas pedrinhas contaminadas, daquilo que é um passado, daquilo que é um ensino errado, daquilo que são sentimentos errados, que fazem parte da tua vida. O Senhor hoje está entrando, porque como eu disse, para Ele reinar, e Ele sozinho nessa casa, Ele sendo teu único e suficiente Salvador, Ele vai pôr em ordem tudo, Ele vai ajustar tudo, e Ele vai tirar essas pedras de tropeço da tua alma, essas pedras de tropeço da tua mente, essas pedras de tropeço do teu coração. Ele vai raspar, ou Ele vai ordenar que arranquem. Diz o versículo 40, que o sacerdote ordenará que arranque a pedra. E eu estou declarando hoje sobre a tua casa espiritual, o Senhor está batendo a porta, e Ele vai entrar na sua casa espiritual, e esse sacerdote santo, Ele em nome de Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele vai entrar e Ele está passeando na tua casa espiritual agora, e Ele está olhando a tua solidez, e Ele está olhando muitas casas em ruína, e Ele está ali olhando, averiguando tudo que é necessário, mas a palavra de ordem hoje é: arranque a pedra contaminada, arranque isso que colocaram na vida dele, que colocaram na vida dela, que só atrapalha, que só destrói, que só impede, que só impossibilita, que só gera problema, que só gera contenda, que só gera confusão, que só gera incredulidade, que só gera fraqueza, que só gera desânimo. Arranca essa pedra aqui da confusão, arranca essa pedra aqui do ódio, arranca essa pedra do ressentimento, arranca essa pedra aqui da tristeza, arranca essa pedra do abandono, arranca essa pedra da autocomiseração, arranca essa pedra da revolta, arranca essa pedra do abuso, arranca hoje essa pedra aqui da exploração, arranca essa pedra da crueldade, essa pedra do ressentido, essa pedra da má educação, essa pedra da falta de amor, essa pedra do mal amado, essa pedra da imoralidade. Arranca essa pedra da vingança, arranca essa pedra da amargura, arranca essa pedra da violência e lança longe, leva para o lugar imundo, porque isso não faz parte da minha casa espiritual, porque isso não faz parte da minha obra na tua vida, porque isso não faz parte do que eu tenho para você. E o sacerdote está ordenando hoje que arranquem as pedras aonde estiverem as pragas desse mundo. Em nome de Jesus, quer sejam sentimentos ruins, quer sejam sentimentos malignos, quer sejam experiências traumáticas, quer sejam experiências demoníacas, em nome de Jesus, o Senhor te faz e te escolheu e pagou alto preço por você, e Ele quer fazer uma obra maravilhosa na tua
vida. Ele quer fazer uma edificação sólida para o nosso Deus. Deixe o Senhor fazer a obra, em nome de Jesus. Ele quer que você se despoje de toda maldade, de todo dolo, de toda inveja, de toda sorte de maledicência, de toda contaminação desse mundo. Tira essa pedrinha, tira essa pedra dessa construção, tira essa pedra da blasfêmia, tira essa pedra da incredulidade, tira essa pedra da negligência, tira essa pedra, arranca e lança no lugar imundo. Isso não faz parte da minha obra na tua vida, em nome de Jesus. Tira essa pedra da acusação. Tira essa pedra da acusação. Colocaram isso em você lá na infância. Tira, não faz parte. A minha casa é casa espiritual. E olha o que diz 1 Pedro 2, do 1 ao 5. De forma clara, Pedro nos fala sobre isso. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. Despojar e lançar fora. De toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Versículo 5 agora. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E eu quero te dizer, você será edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo. Então hoje, está na hora de tirar essa pedra aí, essa pedra herdada, esse coração de pedra, ou essa pedra herdada realmente, até da tua família, até de herança genética, até de convivências. Eu não sei aonde ou quem colocou essa pedra contaminada na tua vida, mas o Espírito Santo hoje está dizendo: o sacerdote já entrou nessa casa agora, ele já está olhando toda a estrutura, e ele está vendo essas pedras contaminadas, e ele já ordenou: tem que arrancar em nome de Jesus, tem que arrancar, tem que raspar. As que não precisam ser arrancadas, precisam ser moldadas, vão ser raspada, mas o mal vai ter que sair de dentro da tua alma, de dentro do teu coração, de dentro da tua mente. Esse abatimento, essa desgraça vai sair hoje, em o nome do Senhor Jesus. Esse pessimismo, esse desânimo, esse desespero, essa amargura, essa infelicidade, esse espírito trágico vai sair. Essa pedra está saindo hoje da sua casa espiritual, diz o Senhor. Decanta, porque o Senhor dá ordens a teu respeito nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. O sacerdote dá ordem que arranquem e lancem essas pedras contaminadas, que já não fazem parte da sua construção. E eu quero que você hoje faça como Davi. Eu até ministrei sobre isso. Você lembra como Davi venceu a guerra? Ele pegou pedras novas. Se Davi não tivesse pego aquela pedra nova, 5 pedras novas, ele não tivesse acrescentado à vida dele aquelas 5 pedras, ele não tinha derrubado aquele gigante. Foi aquela pedra nova que fez com que ele derrubasse aquele gigante. E o Senhor está te dizendo hoje: é hora de você tirar o velho e dar lugar ao novo de Deus na tua vida. É tempo de novo sentimento, é tempo do novo falar, é tempo do novo sentir, é tempo do novo pensar, é tempo do novo acreditar. Pegue agora pedras novas, acrescente a sua vida e tenha certeza, você terá vitórias sobrenaturais em todas as áreas da tua vida, porque essa é a vontade de Deus para você. Agora, você comprado pelo sangue do Cordeiro, casa espiritual,
você vai ser reformado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Hoje culto do Espírito Santo, da família, culto de ceia. E eu quero que de todo o coração você entenda esse momento diante do Senhor. E você possa dizer: Senhor Jesus, entra. Entra, Senhor, na minha casa. Sois feito casa espiritual. Se sua vida espiritual está abatida, fale agora com o sumo sacerdote Jesus. Confesse, despeja tudo. Despeja tudo. Põe tudo na mão do Senhor Jesus agora. E deixa Ele examinar a tua vida. Deixa Ele examinar teu coração. Deixa Ele examinar a tua história de vida. Deixa Ele examinar os teus relacionamentos anteriores. A tua vida até aqui. Deixa o Senhor examinar a tua vida. Feche os seus olhos e fale com Deus agora. E abra as portas do seu coração para o Senhor Jesus entrar. Oh Senhor amado, nós abrimos as portas do nosso coração, da nossa vida, Senhor. O Senhor nos comprou por um alto preço, preço de sangue, meu Pai. E nós já não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ti, Senhor. E a nossa casa é casa espiritual. Nós não seremos covil de demônios. Não, meu Pai, em nome de Jesus, não teremos uma vida espiritual arruinada por falta de zelo, por falta, meu Pai, de esforço. Nós, Senhor, queremos buscar Tua presença. Fortalece a cada filho Teu, a cada filha Tua, Senhor, em nome de Jesus. E entra, Senhor, nessa casa, nessa noite. Entra, Senhor, nessa casa espiritual. E em nome de Jesus, meu Deus, começa a reforma, meu Pai. Começa a reforma, meu Deus amado, no coração. Começa a reforma, Senhor. Começa a olhar agora essa estrutura, a vida dessa pessoa. Tudo por dentro, meu Pai. E aonde o Senhor ver pedras contaminadas pela praga desse mundo. Pedras contaminadas, meu Pai, pela praga de homens. Pedras contaminadas, meu Pai, por pessoas, por familiares, por injustiças. Oh Deus, em nome de Jesus, que seja, meu Pai, dada a ordem, que essas pedras sejam arrancadas. Que essas pedras que impedem a cura dessa pessoa, a libertação dessa pessoa, a liberação dos caminhos dessa pessoa, que essas pedras de tropeço mental, espiritual, psicológica, familiar, Senhor amado, essas pedras emocionais que impedem essa pessoa de ser feliz, de ser realizada emocionalmente, familiarmente, matrimonialmente, em nome de Jesus, Senhor, que sejam arrancadas todas as pedras contaminadas dessa edificação. Oh meu Pai, assim como Davi, nós pegamos hoje pedras novas, pedras, meu Pai, do perdão, pedras, meu Pai, da confiança, pedras, meu Pai, do amor, pedras, meu Pai, da misericórdia, pedras novas, Senhor, nós acrescentamos a nossa edificação, e que nós possamos ter vitórias onde nós não tínhamos vitórias. Abençoa o teu povo, Senhor. Tira todo o abatimento, tristeza, angústia. Tira, meu Pai, toda aflição, luto. Oh, em nome de Jesus, tira, Senhor, pelo poder do teu nome, todo transtorno, toda amargura, toda infelicidade, toda derrota. Caia por terra em nome de Jesus. E que venha, Senhor, o teu novo sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada lar. Venha a misericórdia de Deus. Tira, Senhor, os maus tratos, tira a agressão, tira, Senhor, a violência, tira a vingança, tira o rancor, o ódio, a inveja. Tira, Senhor, tudo que não é teu, e coloca pedras novas, Senhor, para uma edificação poderosa, grandiosa na vida desta pessoa. Eu os abençoo, declaro o teu Espírito Santo curando, sarando, libertando, perdoando pecados, santificando, transformando,
informando que vem a bênção de Deus sobre estas vidas. Eu os abençoo em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus. Bispo Daniel. Glória a Deus. Amém? Chama o sumo sacerdote, Jesus Cristo, para tirar a praga da tua casa. Amém? É muito séria essa palavra. A senhora Raquel estava falando no trecho da palavra. Eu fiquei assim num episódio que isso mexeu muito comigo. Eu peguei 3 pessoas e era um percurso muito esquisito. Eram três mulheres, 2 adultas e uma criança. E na minha cabeça eles estavam de branco e ia para alguma festa assim, de debutante, coisa assim. E eu nem me atentei, irmão. Sei que eu toquei viagem. E no meio do caminho, o telefone de uma das toca e falou assim: Oi, tudo bem? Eu liguei, deixei recado. Eu já avisei para nós estamos para tal lugar. Era um lugar assim, de obras do mal mesmo, sabe? Aí desligou o telefone e tal. Olha, se eu não conseguir a volta, eu ligo para você, você vem me buscar. Aí desligou o telefone e a mãe falou para a filha, falou: olha, lá é o seguinte, você tem que ter o máximo de reverência. O fulano de tal não aceita nenhum tipo de bagunça na hora da sessão. E aí eu fiz aquilo, e quando eu parei, irmãos, assim, eram só pessoas de 20 a 30 anos, vestidos de branco, aquela roupa de gira, entendeu o que eu estou falando? Uma malignidade assim, aquilo foi carro chegando, pessoas cheias de colar, de guia, assim, carro chegando, só gente nova, crianças, com roupa de gira, assim, uma reverência, uma coisa que eu fiquei, aí eu fui até o fim, voltei, parei, baixei o vídeo e fiquei olhando. E aí a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que da luz. E aquilo foi mexendo comigo, e nós já enfrentamos situações dentro da igreja, onde as pessoas falam: a igreja é pública, as pessoas podem fazer o que elas quiserem dentro da igreja, reverência zero. E aquilo mexeu muito comigo. Então nós vamos, do Senhor hoje está arrancando a praga da irreverência, a praga da falta da santidade, porque a casa é dele, o lugar é dele. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E nós vamos participar da mesa do Senhor. A palavra de Deus fala que nós devemos ter reverência com pão e com suco. O pão representa o corpo, o suco representa o sangue. Por causa deste pão, por causa deste cálice, a praga ela é retirada da nossa casa. Por causa deste sangue e por causa deste corpo, o mal não pode nos tocar, e nós temos autoridade sobre as obras do mal. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Eu vou te começar a contar, irmãos. Eu falei para o pastor, algo no mundo espiritual do mal se movendo para tentar neutralizar algo que Deus já estabeleceu, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a casa, a igreja de Cristo. Amém, em nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala que na noite que ele foi traído, ele toma o pão nas mãos e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, este é o pão que representa o corpo, que foi pendurado na cruz, que foi judiado, que foi fustigado, que foi açoitado, sangue correu deste corpo, e por causa deste corpo nós somos mais que vencedores. Nós consagramos, Senhor, o pão que representa o corpo na tua casa, e declaramos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. E semelhantemente também, após haver ceado, ele toma o cálice nas mãos e diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão comendo e bebendo, anunciando a morte e a ressurreição. Nós estamos, Senhor, consagrando o cálice e o pão como a autoridade da tua igreja representada na Santa Ceia, onde as portas do inferno não prevalecerão. Nós consagramos a ti e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode servir em nome de Jesus o cálice. Aleluia. Ao servir, fique de pé e louve ao Senhor, e daqui a pouco nós comeremos e beberemos juntos em nome de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a razão da nossa existência. Ele é aquele que é o Senhor da nossa vida e que na qual Ele nos chama de amigo. Senhor, nós não temos palavras para expressarmos a nossa gratidão pela tua entrega um dia em morte de cruz. E nós sabemos que a simbologia desse pão e desse suco tem algo muito poderoso por detrás. Um corpo que foi pendurado na cruz, um sangue que foi derramado na cruz, nos deu a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. E nós te celebramos, Senhor, esta data, e relembramos e reafirmamos a nossa aliança como corpo, como igreja. Nós consagramos, Senhor, este momento e celebramos a vida, a morte e a ressurreição e a vida que está em nós. Porque não vivamos mais, mas o Senhor viva em nós. O Senhor está em nós, em nós, em nós, em todos os momentos. Aleluia, nós somos o teu templo e o Senhor habita em nós. Nós consagramos mais uma vez esse momento e declaramos a tua bênção sobre as nossas vidas. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Comamos todos desse pão em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o teu nome. Glória, 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 glória. Tu és o Senhor, aleluias. Glória, glória, glória. Glorifica o nome do Senhor, aleluias. Santo, santo, santo. Agradeça a Ele, aleluias. Louvado, engrandecido seja o teu Oh, a casa não desabou porque Ele está na casa, na sua casa. Seu casamento não acabou porque Ele está no seu casamento. Nada da tua vida, o que o diabo gritou que iria acontecer, não aconteceu, porque o sacerdote está na tua vida, aleluia. Oh, e Ele arranca hoje a praga da morte. Ele hoje arranca a praga da enfermidade, da Covid. Ele arranca a praga da dengue. Ele arranca a praga da febre. Ele arranca a praga da enfermidade, aleluias. Ele está na casa, aleluia. Semelhantemente, após haver ceado, Ele toma o cálice nas mãos e diz: este é o cálice, é o símbolo da nova aliança que faço convosco. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão lembrando a morte e a ressurreição e a vitória. Nós, ó Pai, celebramos a Ti, Senhor, a vida, a ressurreição e a vitória sobre todo o mal, sobre o inferno. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. É por causa deste sangue a praga sai da nossa vida, da nossa casa. Nós consagramos a Ti, declaramos a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tomamos todos desse cálice para a glória de Deus. Primeira coisa, nós vamos ofertar a casa do Senhor. Lembrando você que daqui 10 dias, 9 dias, nós temos o nosso aluguel. Amém? E você deve participar. Aliás, daqui 14 dias, o nosso aluguel será pago como tem sido. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você tem sido abençoado, não tem faltado saúde,
não tem faltado alimento, não tem faltado a misericórdia do Senhor. Então faça como Davi fala: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Nós não temos nem o como dar, mas o que nós podemos oferecer, nós oferecemos. O que? A nossa oferta de amor. Amém? Então pegue esse envelope, eu quero orar por você. Na tela tem o Pix, você pode contribuir com o Pix e vamos agradecer a Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, o privilégio de entregarmos na Tua casa a semente de uma gratidão. A semente de uma gratidão por não nos faltar saúde, não nos faltar o sono, o descanso, não faltar a cama, a coberta, não faltar a misericórdia, o emprego, a oportunidade de termos sempre e buscarmos o melhor, porque o Senhor nos dá esse dom de trabalharmos e termos. Mas abençoa, Senhor, com a prosperidade, com a palavra de Lucas 6,38, dá ao teu povo uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Pode ofertar ao Senhor. Aqui no nosso lado nós temos o gasofilácio. Amém? Glórias a Deus. Nós temos um critério que é um critério inteligente e coerente. Todas as pessoas que já estão conosco há mais de 6 meses, nós recebemos como membros na casa do Senhor. Então eu entendo que a pessoa que já está conosco há mais de 6 meses, ela entendeu que esse é o lugar que Deus escolheu para estar conosco. Amém? E a maior guerra que uma ovelha ela passa é para que ela se desgarre do aprisco. Mas o Senhor tem nos dado graça e tem nos acrescentado dia após dia. E ela tem mais de 1 ano conosco, e nós vamos recebê-la em 2 esferas. A primeira é como membra, né? E segundo, que ela manifestou um desejo de estar atuando na casa do Senhor para ajudar na obra, partiu dela. Então ela sentiu, isso é coisa de Deus. Eu quero chamar ela e o seu filho, o Davi e a Amanda Pereira Vargas. Vem cá, sobe aqui no altar. Nós vamos recebê-la como membro, amém? Colocá-la debaixo de autoridade e habilitá-la para o ofício da casa do Senhor, amém? Traz óleo, por favor, em nome de Jesus. Senhor, estende as mãos para cá. Nós recebemos a Amanda e o Davi como membros da tua casa. Nós colocamos debaixo da autoridade desta visão que o Senhor estabeleceu, que é Efraim. Que o teu nome seja glorificado na vida dela, e que todas as bênçãos, todas as benécias da autoridade de Efraim esteja sobre a vida deles, da casa deles, do casamento, da família, onde eles estiverem, que eles sejam reconhecidos como efraimitas, abençoados, duplamente frutíferos. Nós conferimos autoridade sobre a vida da Amanda, Senhor, para trabalhar na sua casa. Nós abençoamos, declaramos e delegamos autoridade sobre a sua vida. Nós abençoamos e declaramos a vitória, a bênção do Todo-Poderoso, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Oh, glória! Parabéns. Parabéns, seja bem-vindo à família Efraim. Deus abençoe. Amém? Amém? Glória a Deus. E assim é e assim será. E você irmãos, a maior guerra é fazer a obra de Deus de forma correta. A maioria das situações que eu já enfrentei é porque a gente quer fazer certo. E nós estamos num mundo corrupto, onde sempre tem um jeitinho. Irmãos, o único jeitinho que nós temos é de fazer certo. E isso nos custa um preço muito alto.
Porque nós poderíamos deixa rolar, deixa aí, deixa, né? Fazer vista grossa. Eu nunca fiz e nunca farei. E um dia que eu tentei permitir isso, Deus me pegou e falou assim: eu não te chamei para isso. Então nós sabemos que nosso Deus nosso Deus é um ser correto. Nosso Deus, ele gosta de princípios corretos. Então nós temos batalhado, trabalhado e cremos que Deus mandará cada dia mais pessoas que acreditam no certo e no correto. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos embora. Esqueci mais alguma coisa ou não? Não? Tá. Sábado bazar. Amém? Você que é homem, está precisando de roupa de homem, de doação. Traga roupas de homem masculina. Essa semana, em nome de Jesus, estou trazendo as minhas. E nós vamos ter um bazar muito abençoado. Vem gente de longe comprar, irmãos. Então venha, traga a sua doação. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, e que nunca falte paz, alegria, em nome de Jesus. Eu te abençoo, para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Amém? Vai em paz. Tchau.